No vídeo de hoje a gente vai conversar sobre medo e eu vou aproveitar esse bate-papo para contar para vocês os motivos que me levaram a ficar aí esses quase 60 dias, né, afastada aqui do canal. Vamos lá. Qual é o seu medo? Hello! Se você tá chegando agora aqui ao canal, seja super bem-vindo. Gente, hoje eu tô começando uma playlist nova aqui no canal. Na verdade, ela foi pensada em 2017, mas eu não consegui colocar em prática. De cuca fresca é uma jogadinha entre a gente tá zen, tá com a cabeça liberada, tá tudo bem, e o meu apelido aqui em São Paulo. Eu tenho alguns apelidos, já falei isso pra vocês. Se eu tivesse sido uma criança com crise de identidade, eu teria que ser perdoada, porque eu tenho 300 apelidos do Rio de Janeiro e vários aqui em São Paulo também. Cuca é um deles. Então eu coloquei de cuca fresca pra gente ter esse bate-papo e falar coisas da vida, enfim, filosofar. Para hoje, eu selecionei um tema que eu vivi muito recentemente, que é o medo. Eu não sou psicóloga, eu não sou coach, eu tô aqui para bater um papo com vocês sobre coisas que aconteceram na minha vida e exatamente por eu não ser profissional da área, talvez você se identifique bastante com essas questões e possa levar aí um pouquinho dessa mensagem para tua vida, para tua história, quem sabe melhorar também e não precisar passar pelos perrengues que eu passei do jeito que eu passei, ou seja, passar um pouquinho melhor, né? E eu falei pra vocês que eu ia aproveitar o tema do vídeo pra contar por que eu sumi esses 60 dias. E o lance foi o seguinte, minha gente. Em um dia eu recebi a notícia da imobiliária de que eu teria que desocupar o imóvel que é alugado o mais rápido possível porque a dona do apartamento queria o AP de volta. 3 dias depois, eu tive uma reunião no meu cliente de comunicação onde eu prestava serviço e por conta das diretrizes internas da empresa, eu não teria o meu contrato de trabalho renovado. Ou seja, os meus 2 primeiros medos, a casa, o chão e a grana, estavam ali, ó, berrando. E recentemente, a partida do meu pai, que teve um problema de saúde muito sério, e aí virou uma estrelinha, foi encontrar com a minha mãe. Moral da história. Em 60 dias eu tive que transmutar os meus 3 maiores medos para continuar vivendo e ter condição de olhar para você hoje e poder trocar essa ideia com você e quem sabe te inspirar em casa também a fazer esse exercício antes do caldo entornar. Os sábios dizem que em alguma esfera o medo ele é uma defesa do nosso ser para ajudar a gente a sobreviver aqui nesse planeta, né? Se a gente não tem medo de nada, o risco da gente morrer é enorme. Eu assisti um vídeo da monja Cohen, em que ela falava assim, o medo ajuda, porque se você chega na beira de um abismo e não sente medo, o risco de você pular dali, se estabacar lá embaixo, ela não usou esse termo, obviamente, sou eu que estou falando, mas o que ela quis dizer é, se você não tem o medo, você corre o risco de morrer mais rápido. Mas eu, Cristina, penso o seguinte, vale a pena a gente sentir medo num primeiro momento para a gente conseguir realmente entender limites. A partir do ponto em que esse medo começa a paralisar as nossas ações, os nossos sentimentos, os nossos pensamentos, ou seja, a partir do momento em que esse medo começa a atrapalhar, a prejudicar a gente, ele precisa ser revisto. E o meu conselho para você é, não espera o negócio ficar latente, não espera a situação se manifestar para você ter que pegar o medo pelo cangote e dizer, vem cá que agora a gente vai se resolver, porque isso vai exigir demais. Óbvio que nessa terceira situação, que foi a situação do meu pai, estava completamente fora do meu controle. Inclusive, eu recebi a notícia do falecimento dele dentro do ônibus na estrada. Olha o desespero. Eu já estava indo para o Rio de Janeiro, mas eu ia, para ficar com ele no hospital e render um pouco meu irmão e minha cunhada, que já estavam com ele há dias lá. Então eu ia para poder ficar com ele, né? E aí eu recebi essa notícia. A vida dele não estava na minha mão, não estava no meu controle, o que me mostrou a inutilidade de eu ter sentido esse medo por tanto tempo, uma vez que eu não teria o que fazer. O que eu pude fazer, e eu tenho a consciência muito tranquila, foi feito. Eu doei amor, aliás, eu troquei, porque ele e minha mãe foram fora de série. Eu já falei com vocês sobre isso aqui no ano passado, no vídeo que eu falei dela. E eu acho que a melhor forma que a gente tem para honrar quem passa pela gente é ser a nossa melhor versão todo santo dia. Então, com relação a ele, eu tô muito tranquila da minha vida, eu tô assim, zerada de verdade, é uma saudade descomunal. Eu não sei nem dizer para vocês o tamanho da dor que eu tô sentindo. Eu acho importante a gente falar sobre isso para desmistificar um pouco, sabe? Eu coloquei essas imagens no começo do vídeo para a gente refletir um pouco sobre isso. Tem pessoas que têm medo de solidão, tem pessoas que têm medo de voar e, curiosamente, né, elas atraem carreiras que elas precisam ficar voando todo mês.
Tem gente que tem medo de peso, que passa a vida brigando com a balança. Tem pessoas que têm medo de dirigir porque temem um acidente. A psicologia explica que a razão dos nossos medos e alguns traumas, inclusive, pode ser até memória genética, da época da gestação. Eu sou espiritualista, então para mim as coisas são até mais pretéritas, mas a gente não vai entrar em âmbito de religião aqui. Eu tenho amigos aqui na nossa família do YouTube de vários credos e tá tudo bem. O que eu gostaria de deixar de mensagem para vocês realmente, gente, é o seguinte: identificar o medo é um passo libertador, porque a partir do momento em que você identifica o medo que você tem e não faz o que eu fiz, que foi conviver com ele, fingindo que ele não estava ali, aí de vez em quando você empurra para debaixo do tapete, sabe? Mas fingindo que ele não existe, dá um baita trabalho quando a situação se manifesta e você precisa resolver. Não tem outra saída. Então, aquela paralisia que o medo gera, chega uma hora em que você se cobra. Eu não acho que a gente seja punido por ninguém, nem por Deus, nem pela vida. Eu acho que a gente atrai aquilo que a gente vibra. Ponto final. Isso é o que eu penso. A gente vive num mundo de energia, isso é ponto pacífico em qualquer religião, inclusive para o ateu. Einstein era ateu e acreditava em energia. Se a gente espera a situação acontecer para identificar um medo e resolver esse medo, o trabalho, o desgaste, ele é infinitamente maior. Se você tem um medo, não espere esse medo gritar, sabe? Faz do seu jeito. Se você não curtir terapia tradicional, curtir holística, se não curtir holística, não curtir nada, tem seus áudios, tem suas frases, tem o seu mar para olhar, tem uma paisagem que você gosta, uma música para escutar, reflete sobre ele. Sabe? Não na consequência desse medo, se um dia ele acontecer, porque isso também é utópico, a gente nunca sabe como isso vai acontecer, mas principalmente na origem dele, da onde esse medo vem, como é que esse medo surgiu, e procura olhar isso com um olho de amor para resolver. Tem um exercício que eu faço que às vezes é chato, mas eu gosto de fazer, e eu não fiz para essas 3 situações, por isso que eu acho que eu me estrepei geral, que é o seguinte: eu imagino, já que é uma hipótese, eu imagino de ponta a ponta esse problema. Qual é o extremo da consequência disso? Qual é a pior zica que pode dar? Tá, então eu já sei qual é o pior, certo? Certo, então eu vou voltar para o meu ponto do agora e eu vou trabalhar para que esse pior aqui seja o menos pior possível, se realmente for o pior, mas eu vou trabalhar pelo melhor. Para vocês terem uma ideia, no dia em que eu recebi essa notícia da imobiliária, eu recebi um telefonema da pessoa responsável pelo meu apartamento, né, aqui dentro da imobiliária, me dando uma sugestão de outros 2 apartamentos para eu visitar. No dia que eu tive essa reunião lá na empresa e eu recebi a informação de que eu não teria o meu contrato renovado, eu saí da sala, parei no corredor e eu ri. Eu falei, cara, é óbvio que se alguma coisa tá fechando aqui, tem outra para abrir. Eu não vou perder tempo em jogar energia ruim no que está acabando, porque isso está acabando. Finito. Eu quero olhar o que está para abrir. E 10 minutos depois, uma super amiga minha, com quem eu trabalhei 20 anos atrás, que já estava trabalhando com outro ex-chefe meu, me ligou dizendo que eles tinham uma oportunidade que era a minha cara na empresa. O trabalho era maravilhoso, era um super desafio, era uma startup de telecom, e eu fiquei super feliz de poder recomeçar minha carreira com 2 pessoas que fizeram parte da minha vida por tanto tempo. Com relação ao meu pai, pensando por nós aqui, é óbvio que a gente fica com uma perda sem palavras para explicar, mas pensando por ele, que já estava com dor, que estava sofrendo bastante com a ausência da minha mãe, no fundo a gente sentiu paz, porque a gente sabe que ele está muito mais feliz agora. Na nossa religião espiritualista, a gente acredita nessa sequência, a gente sabe, eu falei até eu comentei com vocês num post no Instagram, que pra mim a vida é meio que uma esteira rolante, né? A gente passa por aqui. Esses meus 3 medos, eles chegaram um atrás do outro num período de 2 meses, e todos eles tiveram uma resolução. Independente do que você tiver medo. Você pode ter um trauma de infância, você pode ter um medo de alguma coisa que você nem sabe explicar, mas você só sente aquele medo, sabe? Não deixa esse negócio gritar dentro de você para você começar a ver. Não deixa esse negócio crescer de uma forma que vire um pânico e que você depois tem que fazer um tratamento muito mais hardcore para conseguir resolver. Quanto antes a gente olha para dentro, a gente detecta quais são os pontos que a gente precisa curar, melhor a gente consegue curar. Mais leve a gente consegue fluir na nossa vida. É óbvio que existem situações que não dependem da gente, como aconteceu com meu pai. Não estava na minha mão.
mas eu consigo sim extrair alguma coisa positiva disso para minha vida, que é o quê? Honrar o nome dele todo dia sendo o meu melhor. Eu falei para vocês isso no vídeo quando a minha mãe faleceu, e eu sustento isso cada vez que alguém me liga para dizer fulano faleceu, eu tô triste, eu perdi uma pessoa querida, às vezes é um parente, às vezes um amigo, eu falo a mesma coisa. A melhor forma de você honrar quem passou por você é ser o seu melhor todos os dias, pra gente e pro mundo. É um ciclo que a gente tem de experiência. E eu, olhando hoje esses meus 60 dias, eu me dei nota 10, porque dentro do que foi possível, eu fiz o meu melhor. Faltei com vocês aqui, faltei com os leitores do blog, porque eu quase não consegui escrever, mantive as redes male, porque pra mim, a marca Cris Cardoso é parte do meu trabalho, mas eu não estourei o meu elástico, sabe? Eu fui até aonde o meu limite permitia que eu fosse. Então, o que eu queria deixar de mensagem para vocês, independente da razão do medo de vocês, independente da quantidade de medos que vocês tenham, procurem olhar com um olho de amor para dentro de vocês. É um exercício que você consegue fazer todo dia. Busca ajuda de um terapeuta se vocês acharem que vale a pena. Se vocês não puderem fazer isso, tem muito material no YouTube. Depoimentos feito esse que eu estou trazendo para vocês aqui, porque a gente sentir que a gente não está sozinho, que tem alguém passando pela mesma coisa que a gente, já é muito importante. Não resolve, mas é muito importante. Não te dá aquela sensação de ser um ET, de impotência, sabe? Tem muita gente se ajudando, existem muitas correntes de luz. Eu vou dizer para vocês uma coisa. Sem o suporte da família e dos meus amigos nessa fase que eu passei, teria sido muito pior. Eu tenho certeza absoluta, né? É engraçado porque assim, a minha família tem gente morando em tudo quanto é canto, mas um dá um espirro, todo mundo se junta. E o legado que o meu pai deixou pra gente realmente foi um legado de muito amor, de muita alegria, de muita amizade, de muita união. E é isso que a gente vai manter. Então, eu deixo para vocês essa mensagem e deixo esse conselho também. Começa a refletir sobre os medos de vocês enquanto eles são pequenos, enquanto eles não precisam de uma situação gigante para se manifestar. E se você de repente disser, puxa Cris, legal o teu vídeo, mas assim, eu não sinto que eu tenha medo nenhum, tá tudo bem também. Hoje eu ainda tô vivendo aquela fase de acomodação, é tipo, depois que o tsunami passa, a placa tectônica assenta, e aí agora você tá se enxergando. É recomeço, é redescoberta, é uma mistura de sentimentos, eu tô super emotiva ainda, então de vez em quando eu choro pra caramba e depois eu digo, não, vamos honrar o meu pai, vamos levantar essa manga e vamos em frente. A casa, graças a Deus, deu tudo certo, já tô instalada aqui, tô meio sem cenário ainda, a gente vai ficar assim por um tempo mais ok. Meu trabalho tá indo super bem, tô cansada e profundamente feliz. Tô retomando as atividades com a marca, que é um negócio que eu faço assim de coração aberto, que eu amo fazer, tanto com o blog quanto com o canal e as redes dando suporte. Mas eu sei que talvez amanhã eu descubra um outro medo, talvez eu descubra alguma coisa que eu ainda não sei. Mas eu tenho certeza absoluta que com o próximo eu não vou fazer o que eu fiz com esses 3, que era fingir que eles não existiam. Eu vou buscar a ajuda, eu vou começar a trabalhar isso antes deles se manifestarem, porque eu acho que dessa forma a gente vai conseguir resolver melhor. E, sobretudo, gente, não percam o pensamento positivo. Não é discurso gasto, não é aquele blá 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 de nova era, não é isso. A cabeça da gente rege demais, demais tudo que acontece no nosso corpo. Né? Quem já teve síndrome do pânico pode falar com muita propriedade sobre isso, médicos podem falar com muita propriedade sobre isso, independente de religião. Se você é energia e está manifesto aqui num corpo físico e tem sentidos, tem razão para você ter esses sentidos. Então use a seu favor. Tenha o seu respaldo energético do jeito que você achar que tem que ser, na religião que você tiver. Procura ser uma pessoa bacana, procura ser uma pessoa do bem, mas olha com carinho para dentro de você, detecta esses pontos que estão te pedindo atenção e não espera esse bichinho desse tamanho virar um monstro para você ter que olhar para ele e agir na sua vida sentindo esse troço, porque é muito ruim, é péssimo. O que me salvou, além desse amor gigante que eu recebi, dessa corrente maravilhosa de bem que eu tive,
foi o fato de eu realmente procurar olhar o aspecto positivo em cada uma dessas situações. Sempre tem. Não é jogo do contente de Poliana, não. Sempre tem. Eu acho que o que dana com a gente é que às vezes é mais fácil a gente ficar sentado em cima do pudim que já tá todo estragado do que procurar material para resolver fazer outro na hora, sabe? É uma tendência que o ser humano tem. Mas a gente tem que mudar esse hábito, né? Mudar esse mindset dentro da nossa cabeça. Procura ver a parte boa, sempre tem. Ah, mas aonde você vê parte boa de uma pessoa que morre? Bom, pra mim ficou o legado dele e com certeza absoluta a mulher que eu tô me descobrindo ser a partir da ausência dele, né? É óbvio, a gente tá falando de morte, eu acho que é o extremo de qualquer medo que uma pessoa possa ter. Agora, é um medo infundado, mas é o que eu falei pra vocês. É um medo infundado por quê? Porque a vida do outro não tá na minha mão. É muito mais racional você ter medo em relação às suas próprias coisas, porque aí sim você consegue mudar. Ter medo em relação à vida do outro, você só tem 50% de chance de sucesso, porque os outros 50% não são seus. E os seus 50% são o quê? Procurar ser o melhor que você pode. Pela pessoa enquanto ela tá viva, né? Não adianta você ficar se arrependendo depois que a pessoa parte, eu acho isso tosco. Eu acho que o exercício maior é você ter, eu acho que o grande lance é você ter esse exercício da convivência enquanto a pessoa está viva e fazer o melhor que você puder. Depois que ela parte, é você honrar tudo que ela foi para você, se era realmente uma pessoa com quem você tinha uma relação de amor. Senão é você respeitar um diferente e seguir na tua vida, fazendo o seu melhor, usando os bons exemplos que você tem, sendo a melhor pessoa que você pode, tá? Mas não deixa o medo paralisar você. Usa o medo de uma forma sábia, detecta o que é e vai procurar a tua ajuda, vai fazer teus exercícios, vai fazer suas mentalizações, seja o melhor que você puder dentro de você. Com o tempo, às vezes a gente não consegue exterminar um medo, mas a gente consegue olhar esse medo de um jeito muito mais pacífico. Então, ele até te traz uma situação em que você precisa vivenciar, mas é uma coisa muito mais branda do que levar esse chacoalhão, um susto, ou de repente ter realmente que despencar para poder subir de novo, sabe? Eu acho que é assim, a gente despende muita energia, às vezes de uma forma desnecessária, tá? Eu vou amar se você deixar teu comentário aqui embaixo, se você quiser dividir com a gente também qual é o teu medo, ou dar outras sugestões de pauta para os nossos próximos de Cuca Fresca. Eu vou ficar muito feliz de ter tua participação aqui também, tá bom? Explicado a minha ausência, aberto o coração com vocês, e é isso aí, vida que segue. Um beijo enorme, tchau.